Nesse vídeo a gente vai resolver duas integrais que envolvem funções trigonométricas. Nessas integrais vai aparecer composição com funções trigonométricas ou multiplicação e divisão com funções trigonométricas. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. As duas integrais que a gente vai resolver nesse vídeo são as integrais que vêm do exercício 1 e do exercício 2, lá da seção 7.4 do livro de cálculo A da Miriam e da Diva. E esse capítulo é um capítulo dedicado a técnicas de integração. Então, elas começam falando de integrais trigonométricas. E a gente tem aqui duas situações. Aqui a gente tem uma função seno composta com essa função raiz e dividida pela raiz. E nessa segunda parte a gente tem a função cosseno composta com a função seno e ainda multiplicado aqui pela função cosseno de x. Como é que a gente poderia resolver essas integrais? Antes de chegar nesse capítulo, a gente já aprendeu a técnica de substituição e técnica de integração por partes. Então, a gente vai utilizar uma dessas técnicas para resolver esses dois exercícios, porque é a parte introdutória, onde elas estão apenas começando a falar sobre funções trigonométricas e como integrar funções trigonométricas. Mas nesses dois casos, a gente vai usar a substituição. Por que a gente vai usar a substituição? Por mais que aqui no segundo exemplo, no segundo exercício, a gente tenha o cosseno multiplicado, um cosseno, e a multiplicação geralmente está associada com a integração por partes, a gente tem aqui uma composição. E essa composição, se eu for só pensar na integração por partes, eu teria que integrar esse cosseno de seno de x. E essa integral não é possível de ser feita de forma direta. Então, de alguma forma, a gente vai ter que fazer uma integral por substituição, porque a gente tem uma composição. Da mesma forma, aqui também a gente tem uma composição, a gente tem o seno composto com a raiz de x. Então, a gente vai utilizar primeiro a técnica de substituição e caso não dê certo de fazer por substituição, a gente teria que pensar numa outra estratégia de resolução. Então, vamos começar com o exercício onde que a gente tem que integrar o seno de raiz de x dividido pela raiz de x. Como a gente vai usar a técnica de integral por substituição, a gente vai considerar a composição aqui da nossa função. E a gente tem o seno composto com a raiz de x. Então, é o raiz de x que é a nossa função u. É a função de dentro que a gente considera como sendo a função u. E para aplicar a técnica da substituição, a gente vai ter que derivar essa u e isolar o dx para poder substituir ali na nossa integral inicial. Então, também a gente já pode prever que para eu conseguir fazer por substituição, deve aparecer uma raiz de x para poder cancelar com essa raiz de x. E quando a gente faz uma derivada de uma raiz quadrada, aparece uma raiz também ali na sua derivada. De que forma? Antes de a gente derivar, a gente vai precisar reescrever essa raiz de x como um x na meio, para a gente ter uma função escrita na forma de uma potência e assim poder usar a regra da potência para fazer essa derivada. Então, como aqui o índice da raiz é 2, a gente vai escrever x na 1 sobre esse 2. A derivada agora de x na meio, o meio vem para frente e a gente vai fazer meio menos 1 aqui no expoente, usando a regra da potência. 1 meio menos 1 é menos meio, né? Pensa que a gente tem metade, tira 1, então vai ficar ainda faltando metade. Então, menos meio. E esse x na menos meio, a gente pode levar lá para o denominador escrevendo como x na meio. Então, vai ficar esse 1 dividido pelo 2 que já estava e o x na menos meio que a gente levou lá para o denominador como x na meio. E x na meio é equivalente a escrever raiz de x. Então, aparece que a derivada de u em relação a x é 1 sobre 2 raiz de x. E antes de substituir, a gente isola o dx. Então, eu vou passar o dx aqui multiplicando esse 1 e esse 2 raiz de x aqui multiplicando esse du. Vai ficar 2 raiz de x du igual a dx. A gente vai precisar dessa expressão e dessa expressão para poder substituir aqui na integral. Onde aqui eu tinha circulado como sendo o nosso u, a gente vai trocar por u. E onde tem o dx, a gente vai trocar por 2 raiz de x du. E aí a gente tem essa integral aqui, que ainda tem um x. Mas sempre que a gente for fazer substituição,
Se eu não conseguir simplificar esse x resultante, ou esses x que aparecem ali na integral, eu não vou conseguir fazer por substituição. Mas o fato de a gente poder cancelar esse raiz de x com esse raiz de x garante que a gente pode aplicar a integral por substituição para finalizar essa integral, porque a gente fica agora com uma integral, né? A gente consegue reduzir a integral inicial nessa integral que é 2 integral de seno de u du. Eu também já trouxe o 2 para fora da integral, porque ele é constante, ele não atrapalha na integração, então eu já posso levar ele lá para fora. A integral de seno de u é menos cosseno de u, multiplicado por aquele 2. Já vou levar esse menos lá para frente do 2, para a gente não confundir e não escrever 2 menos o cosseno de u. E a integral vai ficar menos 2 cosseno de u, mais a constante c de integração, porque a gente está falando de uma integral indefinida. Para finalizar essa integral, a gente só tem que voltar para a variável x inicial. Então, trocar esse u por raiz de x. Então, a integral vai ficar menos 2 cosseno de raiz de x mais c. E agora a gente vai resolver a questão 2, integral do cosseno de x vezes o cosseno de seno de x. Então, a gente tem uma multiplicação de funções trigonométricas, mas também tem a composição. E sempre que a gente tem a composição, a primeira ideia é que a gente faça uma integral por substituição. Claro que depende muito se a gente vai conseguir simplificar o x que está aparecendo. Então, se eu for fazer por substituição, esse cosseno de x aqui tem que sumir, porque a gente vai escolher o u como sendo o seno de x, que é esse termo que está ali na composição, é o termo de dentro da composição, mas de alguma forma eu preciso fazer com que esse cosseno que está multiplicando também suma, para que a gente não tenha mais x na nossa integral quando a gente mudar da variável x para a variável u. Então, ao colocar u como sendo seno de x, eu preciso derivar, e aí aparece um cosseno. Derivada do seno é o cosseno de x. Se a gente isolar o dx, o cosseno vai lá para o denominador, né? Vai dividir. E aí a gente substitui aqui na nossa integral. O cosseno de x eu vou manter. Esse cosseno aqui vai virar um cosseno de u, a gente trocou o seno de x por u. E o dx a gente vai escrever como du sobre cosseno de x. E aí, de novo, a gente consegue cancelar tudo que tiver x ali na nossa integral e fica com uma integral de cosseno de u du. E a integral do cosseno é seno, só que a gente acrescenta aqui a constante c de integração por estar falando de uma integral indefinida. Para fechar essa integral, a gente tem que voltar para a variável x inicial. Então, eu vou trocar o u por seno de x. Então, vai ficar seno do seno de x mais c, que é a constante de integração. E assim a gente finaliza a resolução dessas duas questões que envolvem funções trigonométricas, mas nesses dois casos, a forma com que essas duas funções foram montadas permitiu que a gente aplicasse a integral por substituição e aqueles termos que dependiam de x, que não estavam ali na composição, que estavam dividindo ou multiplicando, acabaram simplificando no processo e a gente conseguiu fazer daí uma integral de uma função trigonométrica de forma direta. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha esclarecido mais sobre essas funções trigonométricas, como usar o método da substituição para resolver integrais que envolvem funções trigonométricas. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos. E até o próximo vídeo.